Novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 7. E essa mensagem está dizendo assim: a sabedoria que é anunciada é uma sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então, o que nós podemos entender aqui nesse versículo? Aqui no versículo fala que a verdadeira sabedoria, que é aquela que vem do alto, que é aquela que vem do próprio Deus, ela é anunciada secretamente. Como, por exemplo, tudo acontece dentro de um propósito de Deus. Se de repente você está acessando esse canal agora e ouvindo essa mensagem, saiba que é o secreto de Deus sendo revelado para você. A sabedoria que vem dele. E essa sabedoria, ela está escondida das pessoas, como nós lemos aqui. A sabedoria secreta de Deus está escondida dos seres humanos. Por isso que nós vemos no mundo hoje, o Evangelho, ele é anunciado. E ele chega de uma forma, fazendo com que todas as pessoas consigam saber que o Evangelho existe. Até porque a internet faz acontecer isso. Mas há um mistério aqui. Ela é anunciada secretamente. Por quê? Porque ela é escondida das pessoas. Ela está sendo anunciada secretamente. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, ele já havia escolhido para a nossa glória. Isso quer dizer o quê? Que quando uma pessoa recebe o Evangelho, quando ela consegue ouvir a palavra do Evangelho anunciada, ela está recebendo secretamente o pensamento de Deus sendo anunciado a ela. Agora, cabe à pessoa dar valor ou não. Mas Deus, ele já havia criado essa sabedoria antes mesmo da criação do mundo. Ele já havia escolhido pessoas para que recebessem essa sabedoria e recebessem essa glória, glorificasse o nome de Deus em suas vidas. No 8, nós lemos assim: nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Olha só a força do Evangelho. Quando Jesus veio, as pessoas não conseguiram identificar que era o próprio Deus
anunciando a vida eterna, anunciando uma vida de qualidade, anunciando a vida verdadeira através de Jesus quando ele foi enviado a esse mundo. Mas as pessoas, se estivessem aceitado essa sabedoria, se estivessem aceitado ele, não teriam crucificado. Não teriam crucificado o glorioso Senhor Jesus. Mas Deus, como diz no 9, porém, como as Escrituras Sagradas, porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que pode acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso diz aqui. A sabedoria de Deus, ela é tão grande que de repente as pessoas ficam presas nas suas próprias vidas, nos seus próprios problemas, nas suas próprias situações e não conseguem enxergar. Mas quando o Evangelho chega na vida da pessoa e ela crê em Jesus e começa a ter o Evangelho como uma referência de vida, é revelado para ela secretamente o plano e o propósito que Deus tem para a vida dela. E aí acontece isso que nós lemos aqui. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que recebem o Evangelho. Isso quer dizer, independente de como está a sua vida agora, se você abrir o seu pensamento, abrir o seu coração, abrir a sua alma e deixar com que o Evangelho faça parte da sua vida, reinando em você, tudo o que nós lemos aqui irá acontecer. O que jamais as pessoas poderiam imaginar ou pensar de bom para a vida delas, irá acontecer. E foi isso o que Deus preparou para as pessoas que amam a Deus. Então, olha para o Evangelho de uma forma onde que você veja nele a sabedoria e a direção do próprio Deus para estar governando a sua vida. E a sabedoria dele irá estar te dando direção para continuar vivendo uma vida de qualidade, uma vida com propósito, uma vida sabendo que Deus está no controle, verdadeiramente. Não saber da forma que as pessoas do mundo sabem. Quando passam, e até mesmo muitos cristãos evangélicos, quando passam por problemas, já logo vê a situação difícil e ela mesmo dentro daquele problema, ela pensa assim, Deus está no controle. Como se Deus fosse um play game, estivesse jogando com a vida dela. Mas não é isso. A palavra, ela diz que o que está revelado para as pessoas que recebem o Evangelho e vivem ele na sua prática, são coisas que nem ela mesma possa imaginar de bom que irá acontecer na vida delas. Pensamentos que nunca subiram para a mente, nunca entrou dentro do coração. É isso que vai ser revelado. É essa sabedoria dando direção
dando um novo sentido para uma vida, dentro do propósito que Deus tem. E essa palavra, ela está se cumprindo na vida de todo aquele que abraça o Evangelho e traz como uma nova forma para se viver. Não esse Evangelho que nós vemos por aí, o Evangelho que as pessoas vivem em extrema realização de tudo aquilo que elas querem fazer. Não, ela vai ter um padrão, ela vai ter uma direção, ela vai ter um limite, aonde o Espírito de Deus estará falando com ela. Ela saberá onde existirá na vida dela uma linha que ela não pode ultrapassar, porque Deus estará mostrando para ela um novo caminho. Então não se iluda com a religião. Eu sou da religião tal, eu sou da igreja tal, a minha igreja é uma igreja que tem mais de 100 mil membros, 100 mil pessoas. A minha igreja é muito conhecida, ela tem no mundo todo. Não se iluda com isso. Isso é apenas um movimento do Evangelho, um movimento gospel. Porque na minha igreja eu conheço um monte de pessoa que recebeu resposta. As pessoas lá receberam resposta porque aconteceu um monte de coisa e eu vou lá por causa disso. Saiba, Deus tem para você algo pessoal. Ele quer revelar para você a sabedoria secretamente. Isso é com cada pessoa. A pessoa recebe o Evangelho e coloca ele em prática, ela passa a estar tendo uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E ela vai conseguir, porque com essa direção vem o discernimento, onde você consegue enxergar. Você irá conseguir enxergar, porque irá ser revelado para você um caminho verdadeiro, o caminho da verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E é esse caminho, essa sabedoria que jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso, o que Deus preparou para aqueles que amam Jesus, para aqueles que realmente entregaram a sua vida. Não para a religião, não para a igreja, não para o sistema. Não, mas entregaram a sua vida para Jesus. Isso quer dizer, a pessoa vive uma vida na prática do Evangelho. E é isso. Essa mensagem aqui, eu acredito que está falando muito forte com você agora. Porque é Deus se revelando secretamente para você. E a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!